Magnífico reitor, professor Irmão Joaquim Cloté, aqui representado pelo ilustríssimo senhor professor Brighton Gonzaga de Souza, diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, ilustríssimo senhor professor Helder Gomardo Lima Silveira, de Nova Paraná, ilustríssimos professores homenageados, estimados colegas formandos, senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus colegas pela oportunidade de aqui representá-los enquanto fazer da curso. E dizer que tive fazer um discurso formal, falar somente de coisas bonitas que passamos juntos durante os anos estudantis. Mas, entretanto, que é utilizar a palavra de orador para fazer uma discussão crítica e alertar a todos os presentes, e principalmente os estudantes que saem hoje como professores, dos grandes problemas sociais existentes nos dias de hoje. Não é mais o mesmo, não é só mais uma discussão como as milhares que existem por aí e que tanto se propõem e nada se faz efetivo. Para entender o que eu falo, é preciso ver a necessidade da história como ciência e falar sobre a faculdade de história como um todo. Aqueles que se dispõem a estudar história estão de alguma maneira contribuindo com a nossa sociedade, seja citando seus estudos para lecionar, seja para novas pesquisas em diferentes áreas que ainda não foram exploradas. Mas acredito que isso por si só não vai suprir nossos anseios por um mundo melhor e mais justo. Não será o suficiente para nós estudarmos e compreendermos o desenvolvimento da história, pois chegará um momento em que nos encontraremos diante de uma questão que hoje é bastante comum. Para que serve conhecer a história? Conhecer e entender a história somente é válido para modificarmos o presente, baseado nas experiências que a mesma nos fornece. Conhecer a história é fundamental para entender o presente e modificar o futuro rumo a uma sociedade mais justa e igualitária. História por si só é só um livro cheio de palavras, fatos e dados. A história que nos interessa é aquela que transforma o futuro de forma consciente, não de maneira passiva e contemplativa. Isso não aprendemos com nenhum professor ou disciplina da academia. Aprendemos vivendo, fazendo nossas próprias experiências e questionando sempre quais as mudanças são possíveis de verdade. Marx já dizia: os homens, apesar de estarem inseridos no contexto, não são sujeitos passivos, mas sim ativos de sua própria história. E os estudantes que se propõem a estudá-la e que hoje estão se formando aqui, também não podem ser sujeitos passivos. Não podem simplesmente escrever a história e tentar entendê-la dentro de quatro paredes frias. Devem, sobretudo, participar do calor dos acontecimentos de sua época, dos grandes enfrentamentos políticos, devem, antes de mais nada, ocupar seu lugar na história, como sujeitos transformadores e com olhar privilegiado da história como um todo. Até hoje, os historiadores têm apenas interpretado o mundo de diferentes maneiras. A questão, porém, é transformá-lo. A vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que seduzem a teoria para o misticismo encontram a solução racional na prática humana e no compreender dessa prática. Mas como acreditar em mudanças se os nossos próprios mestres, os mesmos que estudaram as grandes transformações ocorridas na história, entendem a sociedade de hoje como algo estático? Se eles entendem que o sistema em que vivemos e que leva a humanidade à barbárie não pode ser alterado, para compreender esse questionamento, temos que aceitar a difícil tarefa de superar nossos mestres, de questionar e perguntar a nós mesmos: a quem serve a ideologia que circunda o universo acadêmico? Será que é mesmo neutro e imparcial? Quem educa os educadores no estado de coisa em que vivemos? Infelizmente, a educação ainda tem o papel de manter o coração e a mente do povo sob certos dogmas de verdade eterna. Quer dizer, de quem hoje consegue estudar e ser considerado gente. Não podemos achar tudo normal justamente enquanto houver pessoas que não conseguem estudar. E por isso mesmo a resposta já está dada. A educação tem que ser parcial para o lado dos mais necessitados, dos que trabalham e sofrem as piores privações sociais. Hoje a universidade nos considera prontos, depois de muito trabalho, de acordar cedo, virar noites estudando, decorar aquela imensa lista de faraós e suas respectivas dinastias. Aprender com muita alegria sobre os gregos saltitantes e seus rituais com a mãe natureza. Escutar com paciência todos aqueles casamentos de espanhóis e portugueses. Enfim, muitas foram as dificuldades, angústias e alegrias até que chegássemos aqui. E o caminho que nos espera ao sairmos dessa noite como professores é muito duro, árido e cheio de pedras, de uma educação sucateada de baixo salário, com uma brutal desvalorização do professor. Por isso, além de educadores, devemos ser lutadores, que não se calam e não baixam a cabeça diante disso tudo que sair. Nós devemos fazer com que a escola e a universidade sejam flexíveis, pintá-las de negro, de mulato, de operário, de camponês, ou então deixá-las sem forma, incentivar que o povo as invade e as pinte com a força que quiser.
Sempre foi assim e continuará sendo assim. A tarefa fundamental de um professor, antes de ensinar o conteúdo e de ser o mestre, é saber como expressar o desejo de conhecer e se transformar. Não há outra forma para isso que não simular a realidade, olhá-la de frente. Não procurar a linha de menor resistência. Chamar as coisas pelo seu nome. Dizer a verdade às pessoas por mais amáveis que sejam. Não ter medo do saco. Ser rigoroso nas pequenas como nas grandes coisas. Essas são as principais tarefas do educador e da turma que se forma aqui hoje. E assim acreditamos estar no caminho correto. Pois se escolhermos uma profissão em que possamos trabalhar ao máximo pela humanidade, não nos curvaremos diante de suas dificuldades, porque serão sacrifícios em nome de todos. Não sentiremos então uma alegria pobre, limitada e egoísta, mas nossa felicidade pertencerá a melhor. Muitos ficam decepcionados com os acontecimentos e com as tentativas de se mudar as coisas. Uns concluem que é assim mesmo, outros reafirmam teorias muito antigas, tais como o homem é o lobo do homem e sempre será mal porque é mal por natureza. Isso tudo precisamente depois da queda do Muro de Berlim e da queda da ex-União Soviética. Estes foram os marcos históricos de uma nova era marcada por teorias e mais teorias novas que só reafirmam velhas fórmulas com novos formatos. Nós somos aqueles que opinamos ao contrário. Mesmo com essas trágicas derrotas sofridas pelos lutadores durante uma longa série de anos, que levaram as pessoas a terem uma grande desconfiança e um conservadorismo ainda maior, conduzindo esses mesmos lutadores a procurarem novos caminhos externos. Como sempre, em épocas de reação de declínio, aparecem em todas as partes mágicos charlatães. Querem usar toda a marcha do pensamento de sua evolução. Ao invés de aprenderem com o passado, de estudarem minutosamente de maneira honesta, eles os corrigem, de acordo com sua lógica. Uns descobrem a inconsistência da luta concreta e proclamam teorias histéricas, pós-modernas, que questionam até mesmo a matéria, a existência do homem e a existência das desigualdades sociais. Uns fazem cair sobre a luta pela mudança social a responsabilidade dos erros e dos crimes daqueles que a traíram. Outros maldizem a medicina porque não asseguram uma cura imediata e miraculosa. Os mais audazes prometem descobrir uma panaceia e, na espera, recomendam parar a luta de classe. Numerosos profetas da nova moral dispõem-se a regenerar essa luta por um outro tipo de sociedade com a ajuda de uma homeopática ética. A maioria dessas pessoas conseguiu tornar-se próprios inválidos morais antes mesmo de descer ao campo de batalha. Assim, sobre a aparência de novos caminhos, só se propõe velhos receitos estáticos. Algumas pessoas pensam que esse tipo de discurso é muito radical, e o radicalismo não leva a lugar nenhum. Pois é, parece até engraçado. Radical mesmo é a fome, que mata milhões de pessoas por ano sem ser moderadas com suas vítimas. Radical é a pobreza, a miséria e o desemprego. Quem quer mudar o mundo não é radical sob hipótese alguma. É sensato. Ser radical não é atacar o problema em suas raízes. E para o homem, porém, a raiz é o próprio homem. E ser professor, antes de ser educador, deve ser um exemplo de bravo lutador em busca de dias melhores. Não aceitar o que nos impõe, sobretudo uma profissão desvalorizada, pois morre imensamente quem não vira a mesa quando está infeliz por seu trabalho, quem não arrisca o certo para um certo para ir atrás de um sonho, quem não se permite pelo menos uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos. E para aqueles que acham que tudo que foi dito até aqui é bobagem, existe uma frase que responde de forma categórica. É melhor atirar-se em luta em busca de dias melhores do que permanecer estáticos, como os povos de espíritos que não lutaram, mas também não venceram. Enfim, depois de tanta coisa dita aqui, o mais importante é termos consciência da importância de nossa profissão nesse presente e do papel que queremos cumprir. O de ser professor e, ao mesmo tempo, muito mais do que isso. Ajudar-nos a mudar um futuro diferente, com muita luta, carregando nas costas uma partícula do destino da humanidade e tendo certeza plena que dessa forma não viveremos em vão. Ainda assim, podem surgir aqueles que, ao ouvir tudo isso, tenham se comovido profundamente, mas logo retomam a velha dinâmica e a velha frase feita: o homem é o lobo do homem e pronto. Para essas pessoas que veem a realidade de forma estática, não poderíamos esperar nada diferente. Para eles, já está tudo perdido mesmo. Justamente para essas pessoas, os lutadores são considerados radicais, sonhadores e românticos. E se nos disserem que somos uns românticos, apaixonados, que estamos pensando em coisas impossíveis e que não se pode conseguir da massa do povo que seja quase um arquétipo humano, nós devemos responder que sim. 1.000 vezes que sim, que pode, que estamos fazendo certo, que tem que ser assim, deve ser assim e assim será. Boa noite.